Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos diáconos Camelo, Carlos Augusto, William, querida comunidade de Nossa Senhora das Graças, mas também as pessoas que nos visitam de outras paróquias, comunidades vizinhas, as pessoas que de casa também rezam conosco através da nossa transmissão, que possam então também sentir-se alegres, vibrantes, por estarem conosco em mais uma noite da novena a Nossa Senhora das Graças. Nós já estamos no 7º dia de novena. Para nós é muito importante perceber o quanto a palavra de Deus, ela é uma palavra que nos exorta a alguma coisa, na nossa vida, muitas vezes marcada pelos sentimentos de uma vida muitas vezes errada, mas também tentando acertar todo dia, toda hora, é um compromisso nosso. Olhando para a leitura, vimos que, na realidade, banalizar o sagrado não é uma coisa boa. O rei Baltazar, com quem nós ouvimos o relato agora, não se importando com os que pudessem causar os seus atos, usou das coisas sagradas para servir aos seus deuses. Por isso, imediatamente, o que aconteceu com ele? Ele foi destituído do seu cargo. Deus contou os dias do seu reinado e deu-o por concluído. Foi pesado na balança e achado com menos peso. Então, seu reinado foi dividido e entregue a outros reis. As nossas ações, boas ou más, são originárias daquilo que cultivamos, daquilo que vamos buscando a cada dia, dentro do nosso coração. Se desenvolvemos em nós sentimentos puros ou não, também iremos agir de forma coerente com o que pensa dentro de nós. Então, as consequências das nossas atitudes vão dizer da mesma proporção daquilo que nós vamos fazer, do que nós estamos fazendo na nossa existência. Então, as coisas sagradas hoje também podem ter tudo o que nós vivenciamos na nossa fé. Porém, meus irmãos e irmãs, nós também podemos ser destituídos do nosso cargo. Podemos estar usando o que é sagrado para a satisfação dos nossos interesses. Então, diante de Deus, cada um de nós, pessoalmente, é responsáveis pelas ações ou também pelas omissões. Se fazemos ou deixamos de fazer. Por isso, a nossa responsabilidade é também quando colaboramos e fazemos com que os outros colaborem. Mas a nossa culpa também se torna ainda mais grave quando somos referências para os outros, sobretudo quando a nossa referência é negativa, quando a nossa referência não é boa, e acabamos levando outras pessoas com esse referencial que não é bom. A palavra de Deus nos chama a atenção para essa realidade de hoje. Porque quantas vezes a gente não é também ocasião de pecado para o irmão? Quantas vezes nós não somos ocasiões de pecado para o meu próximo? Que ao invés de sermos assim, por que não ser ao contrário? Por que não ser um cristão contrário a esta realidade? Então, o texto de Daniel, um texto bem prolongado, mas de uma mensagem muito rica para nós hoje. Porque nós somos cristãos, com certeza, e queremos cada dia mais
estar orientados pela palavra, orientados por Deus, para que a orientação que sempre chega boa para nós e que sejamos seguidores dela. Então Deus conta os dias do nosso reinado e o dá por concluído. Somos pesados na balança e achados com menos peso, e o nosso reino é entregue a outros reis. Deus tem em suas mãos a nossa vida e o nosso destino, porque Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele conhece o nosso pensamento, mas Ele espera também que nós sejamos sinceros. Sincero. Meus irmãos e irmãs, Ele é fiel e justo e concede a cada um de nós conforme a justiça que Ele pede que vivamos. Lucas, no seu Evangelho, também nos fala de uma realidade que às vezes nós estamos preocupados com a redenção final. Antes que venha a redenção final, que não podemos ficar prevendo, olha, uma coisa que não devemos ficar prevendo é sobre este fim. Devemos saber que não nos faltarão dificuldades. A dificuldade não vai faltar. Os que querem viver como Jesus ensinou, muitas vezes terão de enfrentar incompreensões, deverão enfrentar perseguições. Podemos ver isso na história, no noticiário e no que está mais perto de nós. Nós vamos enfrentar as incompreensões, as perseguições, vamos também dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Somos incompreendidos, somos perseguidos. Por quê? Porque nós assumimos um modo de vida diferente. Qual é o modo de vida diferente que eu digo? O modo diferente, como Jesus pede. Quantas pessoas não se esforçam em viver de acordo com o Evangelho e são mal vistos? Então, meus irmãos e irmãs, uma certeza poderemos ter: nada nos poderá prejudicar se estamos com Jesus. Nada. Por mais que tenha tudo ao contrário, mas estando com Ele, nós estamos no caminho certo. E os mártires nos testemunharam com a própria vida a verdade de Cristo, pois apostaram em seu amor na salvação que vem dele. Porque não se deixaram levar por motivos egoístas, mas se deixaram levar por uma proposta nova, por uma proposta que é de Jesus. E assim nós vamos vivendo. Porque às vezes, o que faz, meus irmãos e irmãs? O que mata as pessoas? Né? O que mata as pessoas? Não se morre somente, literalmente falando, mas se morre também quando você vai contra uma realidade que é justa, uma realidade que é de vida. E a verdadeira vida que nós podemos ter é a vida que vem de Deus. Matamos quando também a gente mata espiritualmente tantos irmãos. O Evangelho é muito curto, mas é um Evangelho de um conteúdo muito interessante, porque antes que estas coisas aconteçam, sereis presos, perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos nas prisões, sereis levados diante de reis. Muitas coisas vão acontecer, mas não podemos desanimar, não podemos desistir diante das perseguições. Então a nossa fé não nos impedirá
de que sejamos perseguidos, nem de que tomemos decisões, mas nos garante a defesa em momentos de aflição. Não podemos, meus irmãos e irmãs, desistir diante das perseguições. Permanecendo firmes é que iremos ganhar a vida, mesmo que as perseguições sejam da nossa própria casa, da nossa própria família. Quantos irmãos e irmãs não enfrentam dificuldade para participar da comunidade, para participar da igreja? Enfrentam dificuldade em casa, sim. E são essas perseguições e outras, meus irmãos e irmãs, que nós vamos passando. Vamos nos livrar dela? Não, vamos permanecer firmes. Como disse o Evangelho no final, como foi que disse? E é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Não podemos nos livrar dos nossos irmãos, nossos familiares, dos pais, das mães, de quem quer que seja. São pessoas da família, tem um pensamento diferente, tem um pensamento divergente. Agora também não podemos abandonar a orientação divina por causa dessas dificuldades. Aí é que precisa ser mais forte, precisa ser uma fé mais fervorosa, um compromisso melhor com Deus e com os irmãos. A vida de família, de comunidade é sempre assim, é exigente. Se nós formos olhar assim, qualquer dificuldade, qualquer discussão, qualquer coisa que tiver, a gente abandonar logo o barco, não tem compromisso assumido. O compromisso assumido é aquele que nós, diante de tudo isso, a gente se entende, a gente conversa, a gente se respeita e a gente procura viver uma vida cada vez melhor. São dificuldades que aparecerão na vida. Uma vida sem essas coisas, meus irmãos e irmãs, pode ser menos, com certeza, se os integrantes da comunidade, da família, se esforçarem, isso diminui, mas não termina, continua. E o importante é permanecer, é firmeza, é fé sólida, é uma fé cada vez mais encarnada na realidade. Se nós também botar uma fé superficial, uma fé nas alturas, uma fé sem, por isso nós vamos ficar vai ser difícil para a gente enfrentar. Por isso que nós possamos viver uns com os outros em harmonia, mesmo sabendo que a vida é difícil, mesmo sabendo que temos as nossas dificuldades, mesmo sabendo que elas farão parte da nossa caminhada, vamos permanecer unidos, firmes na fé em Jesus. Nossa Senhora foi uma mulher de grande luta, enfrentou muita dificuldade na sua vida. Maria, aqui com o título de graça, Nossa Senhora das Graças, ela trabalhou e fez acontecer a vontade de Deus. Que nós também possamos, assim como Maria, trabalhar por isso. Viver essa realidade que é difícil, mas que com o esforço a gente supera. E uma das realidades de Maria que gostaria de citar é quando Maria, naquele tempo, quando ainda ela estava com um menino pequeno, 2 anos, que Herodes procurava matar os meninos daquela época, porque nasceu um rei aí, e ele era o único rei, que ninguém tomasse o seu reinado, ele procurava matar os pequeninos de 2 anos, que era a idade que Jesus estava. E aí José escuta Deus que fala em segredo e sonho, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, fica lá até que eu te avise, porque Herodes quer matar. E José fez isso com muito, como diz o Evangelho, o homem do silêncio, mas
um homem obediente a Deus, e fez então acontecer essa realidade. Ouvindo Deus que falou, fez acontecer as maravilhas de Deus em nossas vidas. Então Jesus foi livrado da morte dos poderosos daquele tempo, ficou livre. Por isso nós estamos aqui hoje com o texto dos homens, nós temos os diáconos, as famílias, a comunidade em geral, e que cada dia mais, meus irmãos e irmãs, nós precisamos ter certeza de que também todo dia nós somos convidados, assim como Maria e José, a livrar alguém da morte. Não só da morte física, como eu já falei, mas também da morte espiritual. Alguém que quer morrer espiritualmente, ou que às vezes nem quer, mas às vezes, movido por uma realidade, sente-se enfraquecido. E como cristãos, como igreja, devemos nos preocupar com essa realidade também. Deus nos fala a todo momento disso. Agora, às vezes, nós estamos tão dormindo que a gente não escuta Deus que fala. Tenhamos o exemplo de José em nossa vida, para que este Deus que falou em sonho para ele, fale também para nós. Mas, que não só fale, mas que também nós estejamos atentos a esta fala de Deus, a Deus que fala para nós todo dia. Os diáconos permanentes, nós temos há 9 anos atrás, esta missão na nossa igreja de São Luís. Então, para nós, com certeza, a Igreja Católica de São Luís conta com este serviço destes homens para o serviço pastoral da igreja. A igreja, ela é tão feliz com essa colaboração também, esse trabalho, esta missão deles, que embora trabalhando no dia a dia para o sustento da família, eles tiram um tempo para também ajudar a igreja com a missão que eles têm, que é o do grau da o primeiro grau da ordem, né? E assim nós temos eles na nossa comunidade, que hoje fazem 9 anos que foram ordenados para o serviço da igreja de São Luís. Então o diácono é assim, é um homem preparado pela comunidade e que depois volta para a comunidade para exercer a sua função, a sua tarefa de servir, do servir. Então este servir, nós sabemos que tem em muitos lugares, de muito jeito, que nós podemos ser uma pessoa a serviço uns dos outros. Então, louvemos a Deus pela presença do diaconal na nossa igreja, nas nossas paróquias, comunidade, paróquia do Perpétuo Socorro, que conta com a colaboração de 5 diáconos, ou é 6? 6 diáconos permanentes, e com certeza é uma riqueza muito grande para nós. O diácono, ele ajuda o padre. Na verdade, ele é uma pessoa mais próxima da colaboração com os bispos. Mas nas paróquias, eles colaboram com os padres, os párocos, com ministrando o sacramento do batismo e também do matrimônio. Eles são ministros do batismo e do matrimônio, né? Esses 2 sacramentos, eles são ministros. Assim como o bispo, assim como os padres são, eles também são. E que nós possamos, então, somar com eles e ser uma igreja cada vez mais missionária, uma igreja cada vez mais preocupada com o mundo, e assim levando a palavra de Deus a tantas pessoas que necessitam. Que Deus nos ajude, que mais uma noite de festa nós sejamos, então, fortalecidos pelo amor de Deus, pela sua palavra que é de uma realidade muito importante para nós, que fala do fim, mas de um fim que nos remete ao início.
Nós já vamos terminar o ano litúrgico, mas nós vamos começar o novo ano. Terminando este ano litúrgico, no sábado, nós já vamos celebrar o Advento, já nos preparando assim para o Natal do Senhor. É como se fosse o período do Advento, um momento único, que nós possamos celebrar assim. E assim as mudanças acontecerão na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.